O fracasso não é uma coisa que deve ser temida. Ele não deve ser algo com o qual a gente deva ter algum tipo de medo ao lidar. O fracasso, na verdade, é a melhor das coisas que pode ocorrer a uma pessoa que está em busca de expandir sua consciência e, consequentemente, ter uma vida em maior paz, mais eficiente, no verdadeiro sentido do termo, e tudo mais. Uma vida de mais liberdade. Liberdade bem utilizada em prol de leis superiores. Então, o fracasso, ele não é ruim e não deve ser temido. E quando ele ocorrer, e você perceber que você fracassou terrenamente, se você assimilar esse fracasso num nível mais profundo, e daí na próxima empreitada que você fizer, você conseguir ter compreendido esse fracasso e agir de acordo com ele, e mesmo tendo um outro fracasso depois, você vai perceber que nesse intervalo, nesse ciclo, você na verdade se elevou. Você na verdade ganhou coisas. Por quê? Porque o fracasso, ele é terreno. O fracasso o é do ponto de vista da mente racional analítica, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, do ponto de vista de tudo que a gente vê aqui no espaço-tempo. O fracasso, ele é aparente, ele é superficial. Uma pessoa que realmente está, colocou como plano diretor de sua existência buscar as coisas do alto, ela vai fracassar. E ela precisa fracassar. E esse fracasso é um indício de que ela está, na verdade, construindo a única e verdadeira vitória que existe. Vitória e glória. Que a vitória é a glória do Espírito, do Deus imanente, de sua manifestação plena, de seguir a lei máxima. Então, a verdadeira vitória é constituída por uma série de fracassos terrenos bem assimilados e absorvidos pelo ser em prol de sua natureza, dela se revelar cada vez mais e melhor. Então, a gente precisa também fazer uma inversão aqui. O Pietro Baldi dizia frequentemente em sua obra de que aqui é tudo invertido, nesse universo decaído e nesse planeta, especialmente no estágio desses humanos, da humanidade. A gente é tudo invertido aqui. Então, sendo assim, as pessoas encaram, e inclusive pessoas que já têm certo grau de despertar, mas ainda não conseguiram perceber coisas profundas como essa, as pessoas acham que elas fracassaram, que não deu certo, e elas começam a se encolher e desistem de vários planos interiores, que não necessariamente são coisas barulhentas, pode ser coisas bem discretas, mas elas acabam desistindo disso porque elas tentaram coisas mais bonitas, mais elevadas, que realmente ajudariam a integrar a humanidade, e não deu certo. O mundo barrou ela, o mundo ignorou, o mundo várias coisas, e ela ficou, recuou e falou, não, isso não deu certo, vou desistir, porque eu fracassei. Não é esse o caminho. Eu digo o contrário. Na verdade, você deve continuar. Foi justamente por ter fracassado que você precisa fazer, você precisa persistir. Está falando aqui uma pessoa que está passando por isso em vida e já passou por essas coisas. E já tem algo para reportar aqui, para quem já estiver já minimamente sintonizado com a lei suprema, é claro. Então o que acontece é que, na verdade, esses fracassos, eles servem, é como se eles fossem uma mensagem
de como você pode se melhorar e como proceder. E não que o que você realmente estava fazendo é errado, é ruim. Né? Como exibir um filme como A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, e ter uma proposta de concatenar ela até mesmo com aspectos ditos concretos de um lugar que se propõe ser um lugar de diversidade, de liberdade, um lugar que quer ir para frente? Como isso pode ser ruim? Como isso pode ser errado? Não faz sentido, né? Ah, mas aqui é um lugar mais técnico, então essas coisas culturais não se pode falar. Ah, pior ainda. Aqui, ó, você quer ainda mostrar um aspecto de uma lei superior através de uma obra de arte? Ah, essas coisas espirituais, né? Só pode falar naqueles lugares tal e tal. Eu sempre achei isso muito engraçado. Porque se só se pode falar de determinadas coisas nos ambientes onde é permitido ouvir algumas coisas de tal ou qual tipo, porque isso não vai provocar grandes abalos, então essa receita para mim é uma receita perfeita para o mundo ir direto para o abismo. Né? Reparem, não, esse assunto não pode ser tocado aqui. Ó. Você quer falar dele? Vai lá naquele departamento, naquele horário, eles se reúnem uma vez ou duas por ano, aí preenche essa ficha tal, eles vão selecionar para ver se você pode ser aceito e pronunciar algumas coisas lá dentro daquela salinha fechada tal, num grupo tal, porque lá eles estão direcionados para fazer esses tipos de abordagens. Nesses outros ambientes você não pode falar disso, porque não tem nada a ver com o conteúdo, não está na ementa, as pessoas não gostam, né? Tá vendo? Ó, as pessoas não querem saber disso. Essa é uma armadilha. E essa é uma armadilha, realmente, assim, eu não sei se isso é pecado, né? Mas tem que até bater palmas para o diabo de tamanha inteligência com as armadilhas que ele vai criando aí pelo mundo. E um monte de pessoa que se acha espiritualizada, que quer ascensionar, quer atingir a salvação, cai nessa armadilha. A pessoa aceita essa ideia, ela acha essa ideia que tem lógica, que faz sentido, e ela chega até para a pessoa falar, olha, realmente, se a gente quer avançar, a gente tem que ir, olha, naquele ambiente tal, tem que fazer dessa maneira, de uma maneira gradual, bem devagarinho, né, com argumentação. E daí você vai percebendo que se você realmente está conectado com o seu ser mais profundo, e você não tem medo de nada mais, você está muito sintonizado com sua essência, você percebe inicialmente que tem algo muito errado aí. Quer dizer, se pode fazer, né, falar de coisas em ambientes onde isso não vai ter efeito nenhum em outras subjetividades, então, então para que serve isso? Não serve para transformar o indivíduo, não serve para que a pessoa comece a se incomodar. É porque hoje em dia a gente vive a humanidade vive essa tara, né? Eu não quero ser incomodado de jeito nenhum. Então eu cancelo o sujeito no Facebook, eu deleto o cara aqui, eu não respondo o WhatsApp dele, eu não atendo ligação, e eu me conecto a outras pessoas que podem agradar meu ego, que pode me fazer gozar em todos os sentidos, né? Inclusive até mesmo no físico, né? Perdão pelo palavreado, mas essa é a verdade, né? Que muitas pessoas têm uma vergonha enorme de admitir. As pessoas estão em busca apenas dos gozos terrenos, né? Sejam eles os sensórios físicos, sejam eles os afetivos, emocionais, travestidos, né, de um pseudo-espiritualismo, sejam os mentais, né, que são aqueles gozos ideológicos de reforçar sua ideologia, né, que é restrita sempre e quer destruir as outras.
As pessoas, a imensa maioria da humanidade está focada nisso. E alguns tentam atrelar os seus gozos, né, a sua busca por satisfazer, né, os seus anseios mentais, ou afetivos, ou físicos, com, né, ela gosta de colocar vestes espirituais para dar a ideia de que, para ela se enganar, para ela pensar, não, eu estou buscando me espiritualizar através dessas coisas. Mas de fato ela não está. Ela, na verdade, ela está se enganando, e fazendo isso, ela consegue enganar as outras pessoas que também estão se enganando. E com isso eu também revelei outra coisa, né, que no fundo isso já é dito há milênios, né? Se você é enganado por um outro, é porque você o permite. Você está de alguma maneira sintonizada com o grau vibratório daquela pessoa que acabou lhe enganando. Então, isso aí é tudo muito interessante. É muito interessante mesmo. E muitas pessoas, ao fracassarem, o primeiro movimento é se sentirem traídas. Mas no fundo, né, na minha vida, eu fui percebendo que não é que os outros me traíram, é que os outros de fato não eram o tão elevados quanto eu imaginava que eles eram. Eu gosto muito, né, como o Baldi também era assim, né, eu acredito muito na bondade do ser humano. Eu acredito que de fato, né, eu acreditava, né, que se explicasse bem, né, e o outro estivesse escutando, né, falando tal, ele ia entender que essas coisas realmente são imprescindíveis para a ascensão da humanidade. Não são uma questão de um jogo de subjetividades. É uma questão de descobrir uma objetividade superior, no qual as nossas subjetividades pudessem, de fato, usar como base para se relacionar. Mas daí eu fui percebendo que, de fato, as pessoas, né, todas essas coisas que são prioritárias para alguém que busca, né, a ascensão e a salvação no momento atual, são coisas, são apenas, na melhor das hipóteses, uma carta de apresentação. E daí eu percebo que, de fato, não é uma questão do cara ser maldoso, né, contra você, contra mim. É uma questão de que o outro simplesmente não consegue, ele não é capaz de chegar lá. Porque lhe falta vontade. Porque lhe falta mais marteladas para ele conseguir atingir lá. Né, atingir o ponto no qual ele possa começar a realmente se movimentar interiormente. Então, o que acontece é isso. Por isso eu não tenho, né, hoje em dia, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, eu não tenho medo, eu não me acho superior às massas de pessoas. Né? Eu simplesmente não me relaciono com elas no nível que deveria ser feito os relacionamentos, porque para os rebanhos, a relação, o que eles entendem por relação é apenas no nível elementar, no nível de coisas terrenas, no nível de satisfação de interesses, reforçar ideologias, combater outras ideias erradas, né? Satisfazer egos, né? Satisfazer necessidades materiais, mas jamais acionar o espírito em prol da evolução do ser e de um trabalho de real superação do estado atual das coisas. Né? E vendo que os outros não estão prontos para isso, não adianta. Quem tem que acordar são os outros. Por mais que você... Né? Eu já fiz todo o trabalho de tentar ajudar os outros a enxergarem, né? Para tentar fazer o outro olhar para dentro de si e perceber que o que eu falo é muito mais para o interesse do outro, né, dos rebanhos, do que para o meu interesse, que eu já estou relativamente desperto e já mais ou menos orientado. As coisas que eu quero difundir muito, né, que eu difundo aqui, e difundo por outras vias, é muito mais pelo bem das pessoas
e do meu também, no sentido mais elevado, do que para fazer um projeto pet aí para eu fazer sucesso. Né? Você vê muitas pessoas hoje no YouTube falando de coisas que até um ponto são úteis, são coisas que remetem ao espírito, né? Coisas de uma vivência mais profunda, que te leva a ser realmente, levar uma vida mais plena, mas que acabam ainda caindo nessas coisas de tentar fazer carreira com tudo isso. Ganhar dinheiro, cobrar caro pelos serviços, né? Deixar os outros mais dependentes de si do que libertá-los de si. Porque a verdadeira pessoa que realmente está interessada nos outros, que está aqui em tela, ela vai falar tudo o que der na telha. Mas cuidado, tudo o que der não na telha da mente dela, das emoções, tudo o que promanar de seu espírito. Né? É nesse sentido que eu falo tudo que eu sinto como um raio dentro de mim, né? Como uma chama, eu difundo. Eu ordeno, mais ou menos, eu difundo aqui. Não interessa o que o outro vai achar ou não. Né? São egos, né, que vão estar reagindo, né, e muitas vezes. Mas, na verdade, eu quero, através disso, acionar o infinito que existe dentro de você e de você, né, meu amigo e minha amiga. Essa é a intenção. E isso, obviamente, irá trazer um incômodo. Despertar é um incômodo, especialmente nos estágios iniciais. Então, por isso é preciso ter a coragem de falar isso. Poucos têm a coragem de exprimir coisas profundas de maneira clara e cada vez mais ordenada e bonita. Poucos são. Um desses, eu já cito muito aqui, é o professor Mario Schweder. Ele realmente fala coisas, né, ultimamente, fantásticas. Eu concordo totalmente com as coisas que ele fala. Esse é o caminho. Independentemente de você conhecer obras específicas ou não, tanto dele quanto de mim também, o que é importante é perceber esses aspectos substanciais. Então, o X da questão é que você não deve temer fracassar, porque o fracasso é uma série de fracassos bem assimilados que acaba construindo a única e definitiva vitória, que é uma coisa que vai sendo construída no íntimo, discretamente, e você vai sentindo que você é vitorioso. Essa é a verdadeira vitória e glória. Porque se você só quiser sucessos, vitórias terrenas, elas são momentâneas. Elas são, no fundo, elas não lhe trazem nada. No fundo, elas te deixam mais presos, ancorados a coisas que na verdade vão te passar a perna depois. Só que você não percebe nisso. É porque você está pensando com a psicologia de curto prazo, a satisfação imediata, e não a construção do ser eterna. E é por isso que as pessoas temem desagradar as outras, por isso as pessoas acabam aceitando 300 quilos de carga, sendo que elas só suportam 100. É por isso que as pessoas fazem um monte de macaquice e palhaçada nas horas das reuniões. É por isso que as pessoas têm os comportamentos mais estapafúrdios perante os outros. É por isso que muitas pessoas, quando ouvem você trazer algo mais profundo, te olham com ódio, com raiva, né, te ignoram, né, fazem fofoca de você. Porque, no fundo, essas pessoas, a gente tem que orar muito por elas. Elas são, de fato, umas coitadas. E eu não falo aqui porque eu estou com raiva, por ódio, porque eu tenho medo, porque eu quero me vingar. Eu falo porque esse é o estado atual dessas pessoas. Elas se condenam a si mesmas pelo seu baixo grau de consciência, que não lhes permite enxergar uma realidade mais profunda, não reconhecem, portanto, leis superiores, que querem o melhor para ela e para toda a humanidade, para todo o planeta e para todo o universo, não reconhecem e não se abrem minimamente para isso, e, portanto, se condenam. E conseguem, à custa de muito suor, esforço e macacada, ter vitórias
né? E algumas derrotas terrenas e ficam contando as vitórias terrenas e glorificando e ficam relembrando elas, sendo que na verdade elas estão perdendo toda a oportunidade de construir a única e verdadeira vitória, que é a vitória do Espírito, que é o que eu sou, que é o que você é, que é o que todos nós seres humanos somos. Essa era a mensagem de hoje. Espero que ela tenha sido de alguma utilidade. Saudações fraternas a todos vocês.